Boa tarde, quarta-feira, 30 de abril, está começando o ESB Notícias, primeira edição. Confira agora os principais destaques de hoje. Centro de Cultura de Conquista vai passar por reforma mais de 8 meses após interdição. E na Semana do Trabalhador, conheça a rotina dos coveiros. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. Termina hoje o prazo para os proprietários de imóveis em Vitória da Conquista quitarem o IPTU em cota única e receber o desconto de 10%. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, caixa eletrônico ou casa lotérica. Para quem optar pelo parcelamento, não haverá desconto. A documentação para o pagamento foi enviada pelos Correios pela Secretaria Municipal de Finanças e quem não tiver recebido pode imprimir pela internet no site da Prefeitura e realizar o pagamento em qualquer local em que for aceito. Ainda há a opção de ir pessoalmente ao setor de IPTU da Secretaria Municipal de Finanças na Prefeitura. E começam essa semana as reformas do Centro de Cultura de Vitória da Conquista. A primeira etapa das obras acontece depois de quase um ano de interdição do local. Já são quase 8 meses da interdição do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista. Começa a primeira etapa da reforma, ela contempla a acessibilidade, a construção de um banheiro para cadeirantes, a reforma total dos banheiros, tanto da concha quanto do foyer, quanto dos camarins. Então nessa primeira etapa a gente, num curso no mês passado, a gente aprendeu e conviveu na verdade como cadeirante, como um deficiente visual. Então, a preocupação da DEC é que a gente, ao invés de só fazer uma reforma, que a gente sinta na pele quais são as dificuldades de alguém que tem acesso a um espaço como este. E em Salvador nós passamos um dia inteiro sobre uma cadeira de rodas e a dificuldade é imensa. Então, não há como você pensar como outro se você não vive na condição do outro. A partir disso, os espaços que não têm acessibilidade passaram agora num cronograma para que se fizesse. Então, Vitória da Conquista recebe, Jequié recebe, Guanabi também recebe esse momento de reforma. Claro que após Vitória da Conquista entra o outro, depois o outro. Nesta semana começa de fato a primeira etapa da reforma do local. Inicialmente será feita a parte de acessibilidade com a reforma do banheiro atual e a criação de um novo adaptado. Também serão feitas mudanças nas áreas externa e interna, instalações elétricas, portas, sinalização, muito trabalho ainda pela frente. Nesse primeiro momento a gente vai ampliar as rampas, os lugares que não têm acesso com rampa terão acesso com rampa, como salas de ensaio. A própria concha no fundo, que também não tem, as barras de proteção lateral, que são os corrimões, e toda a revisão de telhado, de piso, tudo que precisa ser feito, de troca de portas de vidro, que tem muito tempo também, que já tá com desgaste. E o segundo momento dessa reforma, ela acontece após julho. Porém, como nós temos num ano político, não se pode ter obras no tempo de eleição, então 3 meses antes não se pode. Então, se a gente contabilizar que termina em julho, essa segunda etapa eu acredito que ela não começa esse ano ainda, porque se tivermos um segundo turno, tudo isso no país, então a gente leva até novembro. Então em dezembro é um mês que é um período de transição em todos os governos do país. Então eu acredito que essa segunda etapa, que é a parte de segurança do centro, que é a questão da reforma em mangueiras, toda a acessibilidade com iluminação, as portas contra incêndio também. Então isso faz parte dessa segunda etapa. E entre elas acontecerá também a troca das poltronas. A expectativa é de que a primeira etapa seja concluída em até 3 meses. A próxima etapa pode levar um tempo maior para começar. Irá contemplar a segurança do Centro de Cultura. Essa primeira etapa ela dura 3 meses. Então são 3 meses de obra no Centro de Cultura. Então, envolvendo toda essa parte de concha, foyer, teatro, telhado, tudo isso, área externa, são 3 meses de obras. Porém, essa obra ela termina já em julho, onde nós não poderemos começar uma segunda etapa. Então, eu acredito que essa segunda etapa não poderá ser feita durante esse ano ainda, porque é um ano político, temos Copa, tudo isso, então não se pode fazer essa obra. Então, essa primeira etapa acaba em julho, final de julho. A previsão para esse término é em julho. Porém, nós não podemos também ter acesso ao centro total por conta dessa falta de segurança, na verdade, de todo esse material que precisa ser sinalizado, as saídas, todas as outras portas que vão ser trocadas de tremela para portas de barra antipânico. Então, tudo isso é no segundo momento. O plano contra incêndio também, a troca de mangueiras, tudo isso é nesse segundo momento da reforma. Na Semana do Trabalhador, vamos lembrar uma profissão que pode causar medo em muita gente. Mas esses profissionais garantem que a profissão não tem nada de assustador. Estamos falando dos coveiros. Seu Valdívio mudou de profissão há 6 meses. Antes trabalhava na construção de casas. Hoje é coveiro.
Quando contou para os amigos que iria trabalhar no cemitério, falaram que não era de eu vir trabalhar aqui porque um trabalho assim meio espantado. Eles achavam um trabalho meio espantado, né? Mas eu falei assim, não, mas lá é tranquilo. A esposa dele também não gostou da ideia de seu marido trabalhar no cemitério e até impôs uma condição. Ela falou assim, não, vai pra lá não, que lá é assim meio espantado. Aí se você chegar aí agora, que você chegar aqui em casa aqui, pode deixar sua roupa lá de fora, né? Aqui de casa você entra, porque essas roupas aí é quando eu chego em casa e primeiro eu tomo um banho para depois entrar dentro de casa para poder almoçar, alguma coisa. Aqui é um cemitério parque. A sepultura é feita embaixo da terra. A diferença do cemitério parque e o cemitério comum municipal é que as sepulturas do municipal são feitas para cima, né? E o cemitério parque é uma estrutura toda voltada para o verde. 6 coveiros trabalham para manter o cemitério organizado. As covas de sepultamento são feitas com antecedência. Para que a gente tenta atender bem essas pessoas, né? Nós temos uma equipe de 6 funcionários, né? Mais uma moça de apoio, Elânia, né? E um vigia. São 2.167 mortos e todo mês, de 10 a 12 pessoas são sepultadas apenas durante o dia. A explicação do sepultamento no período do dia é em função de existir uma lei, né, da época, né, tá no Código Penal Brasileiro, né, que só pode sepultar das 6 da manhã às 6 da tarde, né, às 18 horas. Seu Edivaldo trabalha há 8 anos como corveiro e nunca viu nenhuma assombração e não tem medo. Eu acho que a gente tem que ter medo é dos vivos, não dos mortos. A única coisa que o senhor ouve aqui é o quê? É coruja cantar, né? Umas raposas que andam por aqui, só isso. Apesar da morte ainda ser um tabu na nossa sociedade, aqui ela é encarada com tranquilidade. Não, é muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Mas em função de quê? Porque as pessoas, quando chegam aqui, elas ficam encantadas, né? Porque elas pensam que, gente, meu parente está em um lugar muito bonito. Isso nem parece que é cemitério, isso parece que é uma chácara, um sítio, né? Por ter árvores frutíferas, tá certo? E o gramado sempre verde, cortado, podado, então as pessoas se encantam com isso. Vamos falar do tempo. Em Vitória da Conquista, não há previsão de chuva para hoje. Os termômetros variam entre os 13 e os 24 graus. Vamos ver como fica o dia em outras cidades da região. Em Anagé, o sol aparece entre nuvens com períodos de nebulosidade. As temperaturas variam entre os 18 e os 27 graus. A previsão para Catiba também é de sol entre nuvens, mas não chove. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Itapetinga, o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Para Macarani, a previsão é de sol entre nuvens e tempo chuvoso, mínima de 19 e máxima de 29 graus. E a seguir, conheça os fatores que podem levar ao câncer e algumas medidas de prevenção da doença. Agora são 12 horas e 10 minutos, voltamos já. Uma equipe jovem e dinâmica de repórteres e estagiários do curso de comunicação, sob a liderança da jornalista Carla Simões e das profissionais Érica Trindade e Milena Castro, mantém você constantemente informado. Os boletins produzidos diariamente alimentam de informações atuais e de interesse público os programas que compõem a grade da UESB FM. Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje da sua casa. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água. A prevenção é a única arma contra a doença. Esta é uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB.
Alguns cuidados especiais podem ajudar na prevenção do aparecimento do câncer. Mesmo assim, é preciso ficar atento a fatores como a genética, que podem também contribuir para o surgimento dele. Maria Consuelo passou por um susto. A professora descobriu que estava com câncer na tireoide. Eu comecei com um quadro, de muitas dores na coluna e dessa dor que eu senti muito forte devido a um esforço físico mal feito, eu comecei a tomar um analgésico potente, que segundo os médicos era um analgésico utilizado em UTI, só que eu não tinha nenhuma resposta positiva em relação ao analgésico. E aí o médico, que me acompanhava, me encaminhou ao neurologista, para que o neurologista pudesse fazer uma outra avaliação. Mesmo sabendo da gravidade do problema, ela agiu com naturalidade e não deixou se abater. E logo buscou o tratamento. Eu agi com naturalidade. Eu achei logo assim, não sei se pelo fato de ter assim uma alegria, uma coisa muito espontânea que é minha mesmo, eu não levei a coisa assim, com a seriedade que deveria ter levado, ou não me deixei abater, na verdade. Levei com seriedade, mas não me deixei abater. No caso de Dona Maria Consuelo, que é professora e utiliza a voz como instrumento de trabalho, além de estar exposta a outros fatores do dia a dia, isso pode ter ajudado a desencadear o câncer na tireoide. Muitas vezes a gente faz a automedicação, e a gente percebe com isso que nós estamos trazendo prejuízo para nós mesmos, para o nosso organismo. Não é prejuízo para o outro, é para nós mesmos. Muitas vezes por acomodação, outras vezes por falta de assistência médica adequada. Infelizmente no nosso país a gente tem essa questão toda. E aí a gente muitas vezes prefere a automedicação. E essa automedicação pode nos trazer problemas muito mais graves do que a cura rápida, o paliativo daquele momento ali. O diagnóstico da doença é muito importante. Esse cirurgião oncológico enfatiza que a prevenção através de exames anuais deve ser o caminho seguido para quem não quer ter surpresas. Existem duas situações. Uma situação onde é feito a prevenção do câncer e a outra é quando o paciente chega ao consultório já com sintomas, já encaminhado com o diagnóstico do tumor. Mas o mais importante em tumores é você tentar fazer o diagnóstico no estádio clínico, que é o grau de avanço da doença, no estádio clínico inicial, onde os maiores índices de cura acontecem nessa situação. Um fator que não deve ser esquecido é o histórico familiar. Pacientes com casos de câncer na família são mais propícios a desencadear algum tipo dessa doença. O principal câncer relacionado com a genética e histórico familiar é o câncer de mama e o câncer cólon retal. Mama na mulher, cólon retal no homem. Mas você acaba tendo histórico familiar de tumores de tireoide. E como tratar a doença? O primeiro tratamento é a cirurgia, depois a quimioterapia e o rádio também podem servir como aliados. Você vai ver se o paciente vai precisar de fazer radioterapia ou quimioterapia adjuvante. Aqueles casos onde os tumores já são avançados, ultrapassam uma linha terapêutica, onde a cirurgia não teria vantagem nenhuma, daí você pode acabar encaminhando eles para fazer o tratamento quimioterápico. A boa notícia é que esse tipo de câncer tem cura. Não tenha dúvida disso. Igual eu falei para você, os tumores que mais curam são os tumores na fase inicial, os tumores avançados, ainda é uma grande briga multidisciplinar, mas nós temos uma série de pacientes com tumores avançados e curáveis. O SB Notícias fica por aqui. Outras informações você confere logo mais na nossa segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã.